Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Vamos dar início nesta manhã à nossa devocional diária e queremos convidar a todos que nesta manhã possa começar o seu dia colocando o seu coração, sua mente, a sua vida aos cuidados do nosso maravilhoso e bondoso Pai. Vamos orar, vamos falar com Deus e rogar a Ele as bênçãos desta manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, que nesta manhã, Senhor Deus, o Senhor possa entrar com a Tua provisão, com o Teu cuidado, com o Teu amor, com a Tua graça, e que durante esse dia, Senhor Deus, nós possamos perceber tudo isso, Senhor Deus, e chegando ao final do dia, possamos ser gratos, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor cuida, Senhor Deus, de cada um de nós. Essa manhã também, Pai, queremos te suplicar pelo momento agora que estaremos meditando na Tua Palavra. Nos abençoa, Senhor Deus, nos dá entendimento, compreensão e desejo, Senhor Deus, de cumpri-la. Em nome de Cristo que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, vamos meditar nesta manhã no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10, diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Tendo me tornado insensato, a isto me constrangeste. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Muito bem, meus amados, nosso devocional de hoje, do dia 29 de setembro de 2020, o texto está em 2 Coríntios 12, 9, onde diz: então ele disse, a minha graça te basta. O tema do devocional é graça suficiente, e diz assim: Deus disse a Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo, em sua crise, a qual ele chama de espinho na carne, pede ao Senhor por 3 vezes que o tire dele. Como todos nós, em meio às dores, ele queria não só alívio, mas uma solução definitiva. Contudo, a resposta de Deus foi surpreendente. Deus não o tirou da crise, mas lhe deu graça. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é que sou forte. Versículo 10 diz isso. O que é que isso significa? É como se Deus dissesse: Paulo, eu te envio a graça que você precisa. Eu te envio a minha força, eu estou contigo. Porque eu não sou só o Deus da graça, mas eu sou a própria graça. Receba de mim a força e o poder para lidar com as suas dores. Eu te envio a mim mesmo, e isso é o suficiente para você. Essa realidade vivida por Paulo é tudo o que nós precisamos, tudo o que é necessário para uma vida com Deus. E é isso que Ele quer que você saiba, que Ele é suficiente
A sua graça é tudo aquilo que você precisa. Ele é a certeza de que estará com você a cada passo do seu caminho, diante da fraqueza e da dor. Ele estará também com você. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18. Confie, sua graça é o que realmente você precisa. Ela é suficiente, ela basta. Senhor, que busquemos por tua graça e descansemos nela no meio das dores e das crises da vida. Muito bem, meus amados, texto maravilhoso para esta manhã e um texto que podemos meditar um pouco mais. Nós vemos aqui então que Paulo está sendo maltratado e a gente sabe que dentro do contexto ele não está apenas aqui revelando um sentimento, uma coisa, falar por falar da boca para fora. Ele diz de forma muito clara que existia algo na vida dele que estava o esbofeteando, estava lhe maltratando a fim de que ele não se ensoberbecesse com tudo aquilo que Deus havia revelado para ele. E ele diz de forma muito clara que era para que ele não se exaltasse. Ele entendeu o motivo deste espinho na carne. Existem muitas especulações, alguns dizem que era doença, outros dizem que era visão, problema de visão. Mas quando a gente lê aqui é muito claro, o espinho da carne que foi posto era um mensageiro de Satanás. Era alguém, um anjo, ângelos de Satanás, que foi enviado para esbofeteá-lo e para humilhá-lo, para que ele não se exaltasse com tudo aquilo que ele havia visto da parte de Deus, para que ele não ficasse soberbo. Então a gente consegue entender que era algo que foi colocado na sua vida por Deus para que trabalhasse o orgulho na vida dele, para que ele não se orgulhasse de ser quem ele era, para que ele não se orgulhasse dos privilégios que ele teve, que outros homens não teve. E ele pede ao Senhor que este espinho na carne seja retirado da sua vida, que este homem, este mensageiro de Satanás, parasse de incomodá-lo, de fazer mal. Nós vamos entender de forma muito clara que existia uma pessoa que estava prejudicando seu ministério, acusando ele de que ele não era apóstolo, difamando, e ele tendo que se defender disso. Então isso trouxe angústia ao coração de Paulo. Mas nesse pedido de que Deus tirasse dele esse momento de provação, ele ouve do Senhor que a graça dele era o suficiente. Graça nada mais é do que um favor imerecido. Graça é recebermos algo de Deus que nós não merecemos receber. E ele ouve de Deus exatamente isso. Ele ouve de Deus que ele então se contentasse com a graça de Deus. E algo interessante aqui acontece. Ele diz que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza, na fraqueza de Paulo. E que ele deveria se gloriar, então, na sua fraqueza, para que o poder de Deus fosse revelado. Então aqui podemos ter algumas lições importantes para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, temos espinhos na nossa carne, não porque nós nos machucamos literalmente, acometidos de alguma doença ou de algo físico. Também não é algo que procuramos, consequências de más escolhas, de escolhas erradas. Mas Deus às vezes permite passarmos por provações. Tiago vai falar isso de forma muito clara também. E essas coisas que Ele permite
é para que a gente possa então sempre estar olhando, nos examinando, nos observando e não se ensoberbecendo, não se orgulhando, não procurando se achar autossuficiente. Então às vezes Deus permite coisas na nossa vida que não são boas, que em determinado momento vai nos fazer chorar, vai nos causar dor. Ele fala isso em Hebreus, que ele disciplina inclusive o filho que ele ama, que ele quer bem, como um pai amado. Ele faz isso por amor, e que ele diz lá na frente, então levante-se, fique em pé e comece a dar passos firmes, se alegre, porque muitas vezes as disciplinas do Senhor, as dores do Senhor, elas naquele momento não parecem ser coisa boa, mas lá na frente vão produzir frutos de graça. Então o que nós precisamos entender é que muitas vezes estamos passando por problemas, dificuldades, provações, mas que essas provações são para nos ensinar a sermos mais parecidos com Cristo. Elas são nos colocadas para que nós possamos moldar o nosso caráter, para que venhamos a nos humilhar, para que venhamos a depender mais de Deus, para que possamos compreender que não somos autossuficientes, ou para até mesmo fazer com que não entremos em problemas na nossa própria vida. E Paulo então pede ao Senhor que tire, e o Senhor vai responder que não. Isso aqui é outra lição para a nossa vida. Às vezes estamos passando por provações e queremos nos livrar dela. E você pode estar ouvindo do Senhor um sonoro não. Ele pode estar dizendo para você que não. Eu quero que você continue sendo moldado por mim e quero que você aprenda uma lição. Seja mais humilde, não se exalte, confie mais em mim. E, principalmente, entenda que a minha graça é suficiente. Entenda que aquilo que eu lhe dou de bom é o suficiente para a sua vida. Entenda que aquilo que você tem na sua vida é o suficiente para você, é o bastante. E ele vai dizer agora algo que é importante para a nossa vida e também para dentro do contexto aqui de Paulo. Ele vai dizer que na fraqueza de Paulo, o poder de Deus ia ser aperfeiçoado. E Paulo diz que de boa vontade se gloriou na fraqueza. Amados, isso aqui é uma lição para a nossa vida. Muitas vezes nós queremos ser fortes, demonstrarmos que não temos problema nenhum na vida, que não estamos passando por dificuldades. As redes sociais têm feito isso. As pessoas têm vivido duas vidas. A vida das redes sociais, que tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo é bom, tudo é bonito, tudo é cheio de efeitos. Mas existe a outra vida por trás desta vida da rede social. Existem as lutas, existem as dores, existem as dificuldades, existem problemas que enfrentamos, existem momentos de tristeza, existem momentos de fraqueza. Existem momentos de entendermos que somos humanos. E o que Deus está dizendo para Paulo, e o que Paulo está nos dizendo também, é que é ser orgulhoso demais não mostrar a nossa fraqueza. É agir com soberba, com orgulho, não mostrar as nossas fraquezas. Somos fracos. E quando reconhecemos que somos fracos, quando dizemos isso para Deus e para aqueles que estão à nossa volta, nós estamos mostrando que temos um Deus que nos dá força. Então, quando Paulo diz que se gloriaria agora nas fraquezas, ele estava dizendo que ele ia entender a sua humanidade, as suas debilidades, e que isso era motivo de glória, porque ele ia mostrar as suas fraquezas, as suas falhas. E ele diz isso, né? Cada vez mais que Paulo se aproxima de Deus, cada vez mais que Paulo cresce, mais ele reconhece. E ele diz até que ele era o pior dos pecadores. Então, amados,
Paulo se gloriou nas fraquezas, ele foi esbofeteado por um mensageiro de Satanás, alguém que o acusava sempre, tentando tirar o seu ministério, tentando prejudicar o seu apostolado, e isso fez com que ele se humilhasse, não se ensoberbecesse, e ele estava sendo sempre esbofeteado por esse mensageiro, para que ele não se estribasse em cima daquilo que ele teve na sua vida, as grandezas das revelações que foi dada a ele da parte de Deus. E que ele aprendeu que a graça de Deus cada dia é suficiente para a sua vida, e que quando nós reconhecemos nossa fraqueza, nós estamos glorificando a Deus. Então não é errado demonstrar as nossas fraquezas, não é pecado dizer que somos fracos e dependemos de um Deus. Quando fazemos isso, nós estamos glorificando o nosso Deus. Nós estamos exaltando o nosso Deus quando dizemos que precisamos dele em nossa vida e que precisamos todos os dias da sua graça. Precisamos todos os momentos observarmos que em todos os dias e em cada minuto Deus dá porções da sua graça em nossa vida. E Paulo então muda seu pensamento. No versículo 10 ele diz: então eu sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer quando sou injuriado, que era o que estava fazendo então aquele mensageiro de Satanás. Ele sente prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque ele estava passando por tudo isso, como ele diz, por amor de Cristo. Porque então quando ele era fraco, aí é que ele era forte. Então quando ele via, estava sendo atacado, passando por dificuldades, angústias, perseguições, quando ele via a sua debilidade, a sua fraqueza, a sua humanidade, a sua pequenez diante daquilo que Deus era, ele então sentia prazer, porque ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando era por amor a Cristo, era por amor ao seu Senhor e ao seu Salvador. E aí então ele se alegra e diz: quando sou fraco, aí é que sou forte. Eis o segredo para a nossa vida, é deixarmos de ser fortes. Pecamos quando dizemos que somos fortes porque estamos querendo confiar em nós mesmos. Não somos super-heróis, não somos robôs. Somos seres humanos frágeis que pecam, que erram, que são atingidos pelas dificuldades da vida. Somos afligidos, somos muitas vezes atingidos por doenças que nos deixam fracos, que nos debilitam e que nos mostram às vezes até o vale da sombra da morte. São momentos de dores, de dificuldades que mostram a nossa humanidade, a nossa pequenez, e faz com que olhemos verdadeiramente para a graça de Deus, e principalmente a graça salvadora, a maior graça de Deus em nossa vida. Quando Ele olha para mim e para você e vê a nossa fragilidade, os nossos pecados, as nossas falhas, e Ele nos ama e nos salva e nos garante a vida eterna. É nesse momento que nós podemos então nos alegrar no Senhor. É exatamente neste momento que nós podemos dizer como é bom sermos fracos, porque temos um Deus maravilhoso que cuida e derrama todo dia graças sem medida em nossas vidas. Veja o dia de hoje. Quantas vezes você será agraciado por Deus? Quando nós nos achamos autossuficientes, nós não observamos como Deus é gracioso. Quando nós somos orgulhosos e achamos que somos nós que estamos fazendo o nosso próprio dia, a nossa própria carreira, a nossa própria vida, nós não conseguimos perceber a graça de Deus. Então, quando nós sabemos quem somos e reconhecemos o Deus que temos, nós vamos ver que tudo que acontece na nossa vida é fruto da graça de Deus. E isso nos basta. Isso é suficiente. Mesmo diante das dificuldades, a nossa fraqueza vai fazer com que Deus seja glorificado. Então, parem de ser fortes.
Parem de querer dizer para todo mundo que é forte. Aprenda a dizer com humildade que você é fraco e que você precisa todo o tempo da graça de Deus. Que você só está aqui nesse momento comigo nessa live, que eu só estou aqui com você por causa da maravilhosa graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Nós poderíamos estar em outra condição e talvez uma condição muito pior, porque nós não estaríamos buscando Deus logo de manhã cedo. Talvez nós estivéssemos buscando os nossos próprios prazeres ou desfrutando dos nossos pecados e poderíamos estar longe de Deus. Mas a graça de Deus nos impede e nos impele de estarmos agora pela manhã juntos, ouvindo as suas doces e inefáveis palavras que nos vêm ao encontro, que permeiam o nosso coração e vêm como um bálsamo. E mais uma vez a graça de Deus é nos dada através da sua palavra. Vamos falar com Deus, vamos louvar a Deus, glorificá-lo, reconhecendo as nossas fraquezas e dizendo a Ele: Senhor, a tua graça é suficiente na minha vida. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra nos coloca nos nossos devidos lugares. A tua palavra nos mostra, Senhor Deus, que precisamos depender de Ti todo o tempo da nossa vida. Durante a trajetória nesse mundo, que possamos reconhecer que somos fracos. Porque quando achamos que somos fortes, muitas vezes nos damos mal, fazemos péssimas escolhas, vivemos uma vida completamente alheia a Ti, nos distanciamos da Tua vontade e da Tua graça. Então que possamos ter um coração humilde e assim, Senhor Deus, não nos ensoberbecermos achando que somos algo, mas reconhecemos que tudo vem de Ti, que tudo é fruto da Tua graça na nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pela Tua graça. Nesta manhã, possamos sentir todo dia a Tua maravilhosa graça nos abraçando e nos conduzindo. Em nome de Cristo. Amém e amém. Eu quero mandar aqui o meu bom dia àqueles que estão conosco aqui. Temos o Ricardo Júnior, que Deus abençoe, meu irmão, que a graça de Deus seja abundante na sua vida. Rodrigues, Rosana Barbosa também está conosco, que Deus abençoe. Irmã Sara Máximo, também que Deus abençoe, seja gracioso com todos. Kleber, meu primo, irmão Vitor, irmã Nadiana, Adriana Feitosa, Deus abençoe, irmã Adriana, minha esposa do meu primo, irmã Oniele e irmão Everton também, que Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso amado Deus seja suficiente nas nossas vidas, que esse dia seja um dia que a graça de Deus seja derramada sem medida na vida de cada um e que possamos percebê-la em todas as coisas, com todos os seus detalhes, e que nós entendamos que não somos fortes, não temos que ser fortes. Isso aí é o pensamento do mundo. Forte é o nosso Deus. Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz e o maravilhoso Conselheiro. Nós somos fracos, nós somos pequenos, nós somos falhos. Forte é o nosso Deus e nós vamos nos gloriar na nossa fraqueza, então, neste dia. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Convido também os irmãos que hoje à noite estejam conosco na escola bíblica. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço no coração de todos vocês e que graça sem medida seja derramada na vida de todos. Amém.